Muita gente acredita que o nosso corpo só funciona bem quando a gente usa a glicose como fonte principal de energia. Mas isso não é totalmente verdade. Olá, eu sou Ludmila Tripodi, nutricionista clínica esportiva e criadora do Cetomente. E hoje a gente vai conversar sobre a sua flexibilidade metabólica, sobre como usar as cetonas como energia. O ser humano, ele tem uma capacidade metabólica incrível chamada de flexibilidade metabólica, que é justamente essa habilidade que a gente tem de usar diferentes fontes de combustíveis. Então, a gente consegue sim utilizar a glicose, mas também consegue utilizar a gordura. Então, depende do que está disponível para que o seu corpo escolha como energia. Durante grande parte da nossa história evolutiva na humanidade, nem sempre a gente tinha acesso constante à alimentação, à comida e principalmente a carboidratos. Então, em muitos momentos, o que acontecia era que o corpo precisava, recorrer às gorduras como fonte energética, principalmente as gordurinhas guardadas no nosso corpo, que são armazenadas justamente para que a gente faça a produção de energia. Então, é aí que entra a produção dos corpos cetônicos, as cetonas. E quando a gente reduz muito o nosso consumo de carboidratos, amido, açúcares, farináceos, frutas, enfim, o corpo ele diminui essa dependência de glicose e como ele é muito inteligente, ele usa a gordura como fonte de combustível, de energia, com a sua principal fonte de combustível. Então, se você dá muita glicose para o seu corpo vai aproveitar essa glicose e gastar como energia ou até mesmo guardar como gordura. Mas se você utilizar a gordura como fonte principal de combustível, tudo melhora. A partir então dessa gordura que o seu fígado vai produzir, as chamadas cetonas, E elas passam a abastecer todos os tecidos do nosso corpo, inclusive o que a gente ama, que é o nosso cérebro. Diferente da glicose, que tende a oscilar muito, Subir, cair, ter muitos picos. Então, sobe rapidamente no sangue, desce rapidamente. A cetona não faz isso. Ela te fornece energia de maneira sustentável, estável. Então, é uma energia prolongada por muito, muito, muito mais tempo. Então, isso significa menos oscilações. Você não vai ter tanta oscilação energética, sabe? Vai ter uma energia muito mais prolongada. Então, significa menos oscilações de energia, mais sensação de clareza mental, você vai ter maior consciência, estudo, concentração, fica mais alerta, consegue produzir, trabalhar mais. Por quê? Essa mudança de combustível, ela traz alguns efeitos importantes para o nosso metabolismo. Primeiro, controla a glicemia e reduz os picos de insulina. Então, as pessoas resistentes à insulina, que têm dificuldade com pré-diabetes, diabetes, resistência insulínica, ela vai controlar isso. Então, é um cenário perfeito, porque reduz sua resistência insulínica, vai melhorar sua síndrome metabólica. Se você tiver pré-diabético, você consegue fazer remissão da doença e todos os sintomas você consegue melhora. Então, o corpo, ele quando aprende a usar essa gordura como fonte de energia principal, seja na alimentação, quando você consome gordura boa, ou quando você usa a sua reserva adiposa, a sua gordura como combustível, ele vai acessar com mais facilidade esse combustível e você vai se tornar uma pessoa com mais flexibilidade metabólica. Então, utilize assim a gordura armazenada. Sabe aquela gordurinha? Abdômen, coisas que você nunca conseguiu melhorar, você melhorando a sua flexibilidade metabólica, você consegue ter uma grande melhora de gordura abdominal. E isso vai também favorecer todo o emagrecimento, e principalmente a gordura visceral, que de fato é a gordura mais perigosa. Então, acabar com essa gordura visceral com certeza te trará mais longevidade. E além de tudo isso, as cetonas, elas não são somente fonte de energia, elas também vão te ajudar com anti-inflamação,
elas vão melhorar todas essas moléculas de sinalização dos processos de inflamação do seu organismo. Então, os estudos têm mostrado justamente que você entrar em estado de cetose, que é melhorar a sua fonte energética, né? Quando você faz essa melhora de cetose, você melhora a inflamação, você previne doenças autoimunes, você melhora a sua função mitocondrial e tem uma estabilidade neuronal. E isso ajuda também a explicar por que muitas pessoas sentem essa clareza mental, sabe? Melhora de concentração, estabilidade de humor, melhora a saúde mental. Então, seguir a dieta cetogênica vai te dar muita clareza, principalmente a nível de estudo, produtividade, concentração. Basta você escolher uma cetogênica bem estruturada. Então, a dieta cetogênica, portanto, não é apenas uma estratégia de emagrecimento, perda de peso e de gordura. Ela pode te trazer inúmeros benefícios metabólicos. Sensibilidade à insulina, sua insulina vai reduzir bastante, vai reduzir seus episódios de compulsão alimentar, vai te dar maior estabilidade energética ao longo do dia, então nada de ficar fadigada e com sono depois do almoço. Muitas pessoas relatam melhora de foco, disposição mental, estudam mais, menos sensação de queda de energia, né, ao longo do dia, que costuma acontecer quando a gente depende apenas de glicose como fonte de energia. Então, a dieta cetogênica, muito na verdade, não é necessariamente uma estratégia para todo mundo em qualquer hora, né, qualquer momento da sua vida e para todas as pessoas. Porque cada organismo tem a sua particularidade, o ideal é sempre a gente entender o contexto total e avaliar individualmente se essa pessoa irá se beneficiar. Mas é muito importante, eu considero essa mensagem importante, porque a gente precisa entender que o corpo humano é perfeitamente capaz de usar gordura e cetona como combustível, e isso dá pra gente uma nova perspectiva de metabolismo, de energia, de saúde, e dá uma nova chance para as pessoas que estão fadigadas e conseguirem melhorar aí a sua saúde mental. Em vez da gente ficar sempre preso naquele sistema de comer carboidrato toda hora, de 2 em 2 horas precisar beliscar, tá sempre precisando de um chocolatinho para acordar. Enfim, a gente pode utilizar o nosso corpo, ensinar ele a usar um novo combustível que é muito mais estável e muito mais abundante, que é a gordura. Então, se você quer saber mais sobre isso, é só continuar aqui nesse canal.